esse time precisa voltar a ter sangue nos olhos e ambição para ganhar. Porque quando ele se fecha, é difícil parar. Se fechou na última temporada com o Dorival, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. É muito talento reunido e são caras vitoriosos. O torcedor do Flamengo, a felicidade que ele tem em ver esse cara aqui, ó. Exato. Né? A gente fica feliz pelo retorno do jogador, por tudo que está acontecendo. Já tinha feito um gol, né? Agora fez outro. Pela importância do jogador, um jogador histórico do Flamengo. O torcedor do Flamengo ficou te olhando, eu falei... Salve, salve, nação! Bora com mais um vidinho. O Flamengo venceu o Alcas por 4-0, fez o resultado, avançou de fase, se classificou em segundo e desempenhou um bom futebol, né? Acho que todo mundo concorda comigo que o destaque desse jogo aí foi o Bruno Henrique. Só o Bruno Henrique teve no mínimo umas 4 ou 5 chances de gol. Marcou o seu gol aí, foi aplaudido pela sua torcida, foi aplaudido pela torcida do Flamengo quando foi substituído. E, como vocês podem perceber aqui no GC, Cebolinha vai perder espaço com a recuperação do Bruno Henrique? Com toda a certeza. O Bruno Henrique já tá assim, daqui uns 4, 5, 6 jogos, o Bruno Henrique já vai estar voando. Então o Cebolinha veio pro Flamengo com o status de ser titular com a lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou e o Cebolinha não conseguiu se firmar. E para mim o Cebolinha, praticamente após essa atuação, já perdeu espaço com a camisa do Flamengo. Lembrando que o Cebolinha também não tem prestígio, né, com a torcida. Então o Bruno Henrique, outro patamar, para mim, já ganhou o lugar do Cebolinha, né? Nunca perdeu, né? Só perdeu por causa da lesão, mas depois que voltou, esquece. Bruno Henrique titular e o Cebolinha banco novamente. Mas a vitória foi boa, só que o desempenho tem que ser melhor ainda, né? Contra adversários difíceis. Então vamos embora pro vídeo, quero te assistir no Brasil e deixa seu like aí, tamo junto. O torcedor do Flamengo, a felicidade que ele tem em ver esse cara aqui, ó. Exato. Né? A gente fica feliz pelo retorno do jogador, por tudo que está acontecendo. Já tinha feito um gol, né? Agora fez outro. Pela importância do jogador, um jogador histórico do Flamengo. O torcedor do Flamengo ficou te olhando, eu falei... Mas só Tem uma claro. Sim, mas é verdade. Não, Dona é do Rio, entendi. Isso é Não é? verdade. Tem que ser do Rio. Exato. Vocês dois são do Rio. Graças a Deus. Vocês entendem isso. Tem uma família flamenguista. Capita viveu muito lá. Não é? Muito. Quando eu falo Bruno Henrique, ó, o olhar brilha. Olha lá, brilha. Mas esse cara é especial, ele. Esse cara é especial. Ele é especial, é um jogador histórico já do Flamengo. Esse cara é especial. Para muita gente, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo na campanha da Libertadores 2019. O Gabi que foi eleito, mas para muita gente foi o Bruno Henrique. Rei da América. O craque da Libertadores foi o Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique. Rei da América em 2019. O que ele jogou naquele nível... Esse cara arrebentou. E hoje, o torcedor do Flamengo olha para aquele lado ali, ele vê o Cebolinha. É o cara que foi contratado, o Cebolinha, o investimento pesado, alto, para ser o cara. Bruno Henrique fora, ia tomar conta do esporte. O Cebolinha, sem o Bruno Henrique, ele não conseguiu em nenhum momento se afirmar. Sim. E não foi só com um treinador, passou pelo menos 2 treinadores com o Cebolinha. Sim. Né? Talvez 3, né? Acho que 3 treinadores, talvez, com o Cebolinha. E ele não se afirmou. Então, a volta do Bruno Henrique, o torcedor olha, fala, cara, pronto, resolveu. O cara voltou, é ele, Cebolinha no banco. É porque ele é o símbolo de um Flamengo vitorioso. Jogou uma barbaridade em 2019, ele é muito identificado com a torcida, pela forma como ele se entrega, pela simplicidade dele, a história dele de superação antes lá no Santos. No Santos, ele falou ontem na coletiva sobre isso. E agora teve uma lesão seríssima, 1 ano sem jogar. E ontem a gente viu uma atuação animadora. A gente não pode negar que o time do Alcas é muito fraco. Sim. É muito fraco. Também é uma atuação boa coletivamente, mas que não pode tirar o que a gente tem visto de realidade nas últimas partidas. É um time que ainda oscila muito. A gente precisa ver se essa postura agressiva de imposição vai ser mantida daqui para frente agora. Não, só uma coisinha aqui rápida. Realmente é um time fraco, que o Flamengo perdeu para esse time, com o treinador, com o Vitor Pereira, perdeu por 2-1 lá. E vou falar uma coisa para você. A atuação do Flamengo, se você tirar como medida o jogo com o Santos, com todo respeito ao Santos, etc. Bom, eu aqui posso falar tranquilo, sossegado aqui sobre essa história. Cara... Não, você estava de férias. E acompanhando o Santos. Fui à Vila, os Rojões e tal, tava lá. Não dá então, pra assim, chamar de férias, você olhando o time do Santos, que jogou com o Flamengo, o Santos fez 2 gols no Flamengo. Sim. O Santos não faz 2 gols e ninguém. E é um time que está demonstrando essa fragilidade defensiva. Então, o Flamengo, ontem, você pega o Alcas, mas o confronto com o Santos, acho que dá para você comparar. Sim. Não estou comparando de história, time não precisa nem ficar explicando isso aqui, né? Mas de futebol apresentado. Não, eu não estou tirando o mérito da goleada, não. Acho que o Flamengo jogou muito bem.
O Flamengo jogou bem, principalmente ali no primeiro tempo, como disse o Capita. A questão é que não dá também para empolgar muito e achar que aquele Flamengo que ganhou tudo voltou. Acho que a gente precisa ter um pouco de paciência, como o Sampaoli teve. Isso. O Sampaoli fala muito sobre isso. Esse time ainda está distante do que eu enxergo do futebol. Claro. Esse time precisa voltar a ter sangue nos olhos e ambição para ganhar. Porque quando ele se fecha, é difícil parar. Se fechou na última temporada com o Dorival, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. É muito talento reunido e são caras vitoriosos. Só para completar a questão do Bruno Henrique, Vai lá. eu acho que o retorno dele na parte técnica é um upgrade porque ele é bem mais jogador que o Cebolinha. Porque ele é um ponta, pode ser um segundo atacante, com mais velocidade, e ele tá retomando essa velocidade, essa explosão. É um cara que atropela. Acho que naturalmente com a confiança e até com confiança nos movimentos, ele vai voltar a ter o gesto técnico, né? O momento da finalização com um pouco mais de desenvoltura. E até a informação do nosso querido Rafael Marques é: o Sampaoli está pensando para a sequência de 2023, com a recuperação do Bruno Henrique, em formar de novo o quarteto. Na cabeça do Sampaoli, no time ideal do Flamengo, isso é um ponto importante, o Bruno Henrique vai ser titular. Ou com o Gabigol, ou com o Pedro. Não acredito que Gabigol e Pedro vão jogar juntos. Acho que isso aí já foi. Mas o desenho. O desenho tem o Bruno ontem, Henrique. O desenho do time ontem mostra isso. O Everton pra cá, o Arrascaeta com o Bruno pra cá, um cara fechando para fazer a referência, ele desenha. Se você olha para o melhor Flamengo das últimas semanas, é o de ontem, com bola. E eu tô com você. Eu só subiria um pouquinho de degrau. Eu entendo a cautela do Donan. Assim como no jogo do Vasco não era dali para decolar, Sim. O jogo do Fluminense no mata-mata da Copa do Brasil não foi dali para decolar, nada garante para a gente que dali de ontem vai decolar. Só que o torcedor do Flamengo ele tem uma característica, né? E é legítimo, porque o que o torcedor do Flamengo viveu em 2019, eu não sei quando alguma torcida ou a própria do Flamengo vai viver novamente no futebol brasileiro. E não é nem a questão do Palmeiras que ganha muita coisa, mas é o ano mágico, o futebol que se desenvolveu e o atropelo que foi. Então, a todo momento, esse torcedor para e ele olha para trás, a baliza é sempre aquela referência de 2019. E ontem, quando ele vê o Bruno acelerando, esticando, gerando o jogo, gol, e quando ele vê o Felipe Luiz ontem muito bem, quando ele vê o time se acertando, o Everton caindo para um lado, o Bruno caindo para o outro com a Arrascaeta. Ontem foram muitos elementos, não adianta você querer tirar isso da cabeça do torcedor. E quem vai regular a empolgação ou não é a gente, é o torcedor. Então ontem ele começou a ver um time que, do meio para frente, uma movimentação constante. A defesa do Alca batendo cabeça. Um jogo aproximado de pé em pé, de você tendo a bola e dominando o jogo com a bola no pé. Você sofria, concedia chance atrás de chance para o adversário. Fosse o Santos, fosse o Fluminense, você concedendo chance, sofrendo. Você não finalizava. Ontem você finaliza. Ontem você é senhor do jogo. Ah, mas era o Alcas. E quantos times fracos o Flamengo se complicou recentemente? Exatamente. Então, assim, esse torcedor começou a ter algumas sinalizações, eu entendo. Eu acho legítimo hoje ele acordar um pouco mais daquela do... Olha, a questão era física. Já não foi tão física ontem. O Bruno voltou. Você está quase um ano esperando uma atuação dessa do Bruno, independentemente do gol que ele fez no último minuto, na outra partida. Ontem foi uma atuação do Bruno Henrique. Do primeiro ao último minuto que ele esteve em campo, foi uma grande atuação dele. Não foi o lampejo, não foi um pique que ele deu, depois ele sentiu. Ontem o Bruno jogou uma partida. Ontem o Bruno foi determinante para uma partida. Então é muita coisa que vai dialogando com um resgate ali. O Breyer falou ontem num déjà vu. Então, é muita coisa que vai mexendo ali com o torcedor e isso, querendo ou não, impacta também o seu ambiente. Sim. Esse grupo, em algum momento, o Capita pode falar melhor, ele teve lá. Em algum momento você para, você se questiona. Aí você volta e retoma aquilo ali. O Felipe Luiz, o debate há algumas semanas, o Felipe já tem que começar uma transição para fora do campo. Pô, a partida do Felipe Luiz ontem é uma senhora partida. Você, às vezes, fica um pouco ofuscado pelo Vitor Hugo, e é mais um jovem surgindo, isso mexe com o torcedor, isso dá confiança. A partida do Vitor Hugo, a partida do Bruno, o Pedro aparecendo de novo. Agora, a partida do Felipe Luiz ontem, ela representa muita coisa. O Bruno, né? Ela representa muita coisa de saída de bola, de composição, de articulação por meio, por dentro. Então, cara, é muito elemento ali que vai te pegando, que vai te remetendo a algo bom lá de trás, que isso mexe com os caras também. Então, acho que vai além do 4-0 pro Alcas. Esquece o Alcas, esquece se foi 4, se foi 1, se foi 2. Vamos tentar pensar no que você apresentou. E você tem também algo que estava faltando no time de Sampaoli. Você contrata o Sampaoli, você quer um time assim, que a bola seja sua, que você seja intenso, vertical, agressivo e não negocie. Quem vai mandar no jogo é você. Você teve isso ontem. O questionamento da vitória do Santos era esse. Teve posse, circulou, você tomou 2 gols do Santos. Você acelerou só na hora que você quis. Então, você dialogou com muita coisa que remete a um bom momento do Flamengo. E aí você está começando a ficar numa fase mais aguda.
E a fase mais aguda, a gente precisa entender. O trabalho de São Paulo ele começa a ter em 2 meses. Não adianta achar que em abril o trabalho dele é bater no teto. A tendência de um crescimento. Você apresenta uma evolução. É só pelo jogo do Alcas? Não. Mas pelo que o São Paulo pode te dar, pelo que o time apresenta de elemento ontem, pelos reforços que podem chegar, tem muita coisa que pode encaixar. Mas sabe, Pedrão, o que gerou uma certa frustração? Vou passar a bola para o Fábio, que você levantou uma bola boa aí que eu queria tocar para ele também. Assim, o problema é que o Sampaoli, nesse caminho, ele deu demonstrações de um nível que a gente... Você mesmo aí falou, jogo contra o Fluminense. Opa, agora vai. Meu Deus, olha isso. Aí no jogo seguinte, era totalmente o inverso. Achar um equilíbrio. Né? Aí daqui a pouco vem outro jogo e fala, agora vai. Aí outro jogo era totalmente o inverso. Então, assim, o problema é você ver o crescimento assim, né? Não, tinham picos, pum, pá, pum, pá. E aí você fala, o que é? Tanto é que a gente tá falando agora. É esse Flamengo? É o Flamengo de ontem? Eu acho que a postura, né, que oscila. O Capita pode até falar melhor então sobre isso. E eu queria saber, até pegando o gancho que falou o Pedro, assim, ontem o Sampaoli, aliás, o Bruno Henrique ontem falou sobre a questão da velocidade, né? Que ele falou, em 2019 cheguei a atingir 38, né, no pique ali, ontem 35. Ele é muito rápido. Falou, cara, tá próximo ali de 19, olha que loucura. É absurdo. Um cara, o Sampaoli falou sobre fome ontem, né? Apetite. São jogadores que já ganharam muito, conquistaram muito e meio que tem que manter esse apetite em dia, né? Porque, o Bruno Henrique, ele tá com essa fome. O homem tá doido por um prato de comida. Ele tá desesperado. Ele quer jogar, ele tá querendo, sabe, tirar todo o atraso desse ano que ele não jogou. Um cara assim... Contagia o resto. Se tiver alguém meio assim, olha o Bruno Henrique, ajuda nesse ponto também? É o exemplo na atitude, não na palavra, né, William? Então, assim, você vê os jogadores ali dentro muito mais do que a gente, né? Porque estão no dia a dia e vem o sofrimento de um companheiro. E aí, quando você vê que o cara tá tão interessado, um vencedor também, como outros que estão ali, né? O Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, eu acho que tem uma mobilização, sim, sabe? Pode ser o Bruno Henrique pode ser esse cara que, se em algum momento, alguns jogadores, né, perderem um pouquinho isso, e eu não acredito, caiu aqui. E eu não acredito... O pessoal vai dar um jeito aí, pode deixar. Mas pode ser algo que mobilize também a esses atletas, né? E assim, mais uma vez pontuando do Bruno, ele participou de várias questões do jogo ontem, né? Então, assim, com o Felipe Luiz, ele funciona até mais, porque o Felipe Luiz tem a sua preocupação defensiva, posicionamento, de se armar o jogo um pouco mais por dentro, e aí, então eu acho que o São Paulo tem condições, né? E foi o que foi apresentado ontem, de manter esse nível de atuação e dentro do trabalho conseguir os objetivos que o Flamengo tem, que são muito grandes. É o seguinte, parem as máquinas, porque Luiz Castro não é mais o treinador do Botafogo. Isso. Ainda é até 11 horas da noite. Ontem, essas imagens são da Flá TV, né? Isso. Boa, obrigado, Michelete e Ale. Foi o primeiro tempo de gala do Flamengo. Que o Pedro jogou, né? A tua escalação ontem acabou que era... Não, foi a furada, velho. Foi furada, porque jogou o Felipe Luiz. Não, exatamente. O Bruno Henrique. Jogou o Bruno Henrique, jogou o Davi Luiz, jogou. O Bruno Henrique jogou pra caramba. Ontem fez o terceiro gol. O Bruno Henrique é um baita jogador, entendeu? Ele é muito... Os nossos padrões, evidentemente, não é nível internacional. Mas ele tá com saudável, né? Se ele não tiver saudável, mas assim, ele saudável, ele é titular do Flamengo. Claro. Mas aí como é que você escalaria o Flamengo com ele? Com o Bruno Henrique saudável? Isso. Porque a última impressão... Meio campo pra frente. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. E Gabigol vai pro banco. Entrou ontem de novo e... O Gabriel é banco no seu time. O Gabigol? O Gabigol é aí, ó. Segundo ele tá jogando, o Bernardo é banco no Flamengo hoje. É o maior artilheiro da... Até ontem era o Pedro, lembra? Não, você falou que era o Pedro. Mudou, é verdade. Você não é um ponto. Exato. Olha lá. Gabigol fora. Fora, tô eu. Fora. Se perder, tamo fora. O pessoal, vamos estimular aí. O pessoal no chat, tamo fora. O que tá no chat vai concordar comigo. O Gabigol, gente, não tá jogando nada. É um ídolo histórico do Flamengo. Então é Pedro Henrique? É Pedro Henrique. Bruno Henrique e Pedro. Põe na lista. O quê? O Gabigol? Gabigol, claro. O Gabigol não tá jogando nada, gente. Então a gente tem que cair na real. O Pedro entrou... Não, deixa o Gabigol lá pra entrar no segundo tempo, como aconteceu no jogo de ontem e tal. Imagina. O Pedro tá jogando mais bola. Tá reclamando do Gabriel. Imagina eu, que o centroavante do meu time é o Marcos Leonardo. Você receberia o Gabriel de braços abertos na Vila Belmiro hoje? Nossa, eu ia... Buscava no aeroporto. No aeroporto não, eu ia até o Rio de Janeiro. Fazer um upgrade na classe executiva se tivesse na ponte aérea. Não, eu alugaria um jato pra ele.
Mas assim, era dia sim do Flamengo. Ontem a gente falava sobre isso, né? Ele falou aqui que ia ser 4x0. O jogo era muito fácil, né? O jogo era muito fácil. O time do Alcas é um horror, Quanto foi o jogo no turno? 2x1 pro Alcas. Então não é Me bem chama a assim. atenção, como é que o Alcas foi campeão equatoriano, Quesada? É isso que eu tava pensando ontem à noite. Isso é uma coisa intrigante. Porque o futebol do Equador, a gente já falou aqui várias vezes. Tem o Del Valle, né? Que cresceu demais, tem o Del Valle, né? Ocupa hoje no nosso continente o lugar que era ocupado pela Colômbia, acho que nós todos concordamos. Sim, isso foi dito. Como é que esse time foi campeão? Pois é. Aí teve a Supercopa lá do Equador, né? Um jogo contra o Independente Del Valle, foi antes do início da Libertadores. Tomou um 3x0 do Del Valle. Né? O Del Valle é mais time, então essa É um aqui Leicester. foi uma aberração, assim, de fato, né? Vai falar o que você tá pensando. Hein? O que eu tô pensando? Esse laptop não, hein, Quesada? Não, eu vou tomar cartão. Só pra garantir, né? O Michelete a dizer, além do que nós já dissemos desse jogo do Flamengo, desse Pô, a 4x0, o vitória Flamengo ficou protocolar. torcendo pra que o Nhonhori segurasse o Racing. E não deu certo no primeiro tempo, até o finalzinho do primeiro tempo ali, empatava por 0x0. O Flamengo estava se classificando em primeiro, porque o Flamengo fazia 3x0. Agora, a gente sabia que era dia assim ontem. Vai ser dia assim contra o Fortaleza, Atlético Paranaense e Palmeiras? Não sei. Não sei, torcedor. Eu falava pro torcedor ontem, não sou sommelier de torcedor. Ok, mas aonde está o problema? Se você tem essa dúvida de desempenho do Flamengo, aonde está o problema? No trabalho do treinador, do desempenho dos jogadores? Acho que dos jogadores, Sormani. Acho que dos jogadores. Porque você vê que o treinador que errou no jogo contra o Red Bull Bragantino, aliás, colocando o Léo Pereira como lateral esquerdo. Não foi uma novidade. Já havia jogado dessa forma. Ele fazer isso com o Luan Pérez. Exatamente. Mas o Mosquera deitou e rolou no primeiro tempo. Henrique e o Luan Pérez e o Vitor Ferraz na lateral direita. Acho que ele precisa dar uma chance pro Varela em algum momento, lateral direito. Não, desculpa. Quando o Guardiola faz zagueiro, Olha lá. Quando o Guardiola faz isso. Mas tá inchado, hein, meu? Caramba, Flavinho. Papudo. Agora, a gente enxerga esse retrospecto aí, recente, né? Contra Red Bull Bragantino, Santos e Alcas, em desempenho, né? Porque o resultado do Flamengo ganhou do Santos e não jogou porcaria nenhuma. Não falou. Não jogou porcaria nenhuma contra o Santos. Jogou nada, foi um jogo horroroso. Ele não falou nada. Não falou nada hoje. Calma aí. O Flamengo vai ter de se provar agora contra times melhores. O Fortaleza é uma das 3 melhores defesas do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser onde, domingo? Maracanã. É sábado, 6h30. né? É sábado, né? Sábado. 6h30. 2x0 Flamengo. 6h30. Aí tem jogo contra o Atlético Paranaense, que eu acho... Que aí é Copa do Brasil. Copa do Brasil, que melhorou com o Wesley Carvalho. Acho que esse time tá jogando mais agora. Um jogo só. Dois. 3 jogos, né? Não. Teve São Paulo, Perdeu. Depois ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Amassando o Corinthians. E ganhou do Alianza Lima, 3x0. 3 jogos. Ou seja, também, olha só o nível dos, né? Olha o nível dos times aí, né? Não, mas é assim. Então é isso aí, nação. Uma excelente análise aí do Pedro Ivo. E um ponto aí que me chamou a atenção que foi o Donan, acho que é Donan que se fala, Donan, né? Ele e o Fábio Luciano chegou a falar sobre o Bruno Henrique, né? Essa volta dele, tudo certinho. Sobre a situação do Cebolinha, que possivelmente vai perder espaço sim com a situação do Bruno Henrique, porque joga na mesma faixa de campo, mas o Bruno Henrique ele é mais versátil porque também pode jogar como centroavante, né? Então tem esse jogo aéreo como um forte dele, já do Cebolinha nem tanto. Outro ponto aqui, o Cebolinha vai perder espaço para mim, ponto. O Fábio Luciano falou que com a volta do Bruno Henrique, óbvio que o Flamengo vai ganhar muito. Sim, ainda possivelmente com os reforços que estão chegando aí no meio do ano já, né? Já chegaram 2, o Alan ainda só, por alguns detalhes, ainda não viajou pro Rio de Janeiro, ainda o Flamengo ainda tá monitorando o Claudinho ainda, né? O que eu ia falar sobre o Bruno Henrique, a felicidade e a vontade do Bruno Henrique voltar a jogar e até nos treinamentos, né? O Bruno Henrique demonstrando aquela vontade de correr, se dedicar todo dia para voltar ao seu alto nível que ele chegou a ter, que principalmente em 2019, né? Ele chegou até a comentar na entrevista coletiva que em 2019 bateu 38 km por hora e esse jogo, acho que foi esse jogo agora, bateu 35. Então, ele já está muito perto daquele Bruno Henrique, né? Eu vou dizer muito perto, mas tá chegando lá. É aquilo, com o Bruno Henrique nos treinamentos, ele motivado, ele querendo ou não acaba motivando os jogadores, né? O Fábio Luciano chegou a falar um pouco sobre isso. Então, aquilo, eu acho que essa volta do Bruno Henrique não vai ajudar, sim, não vai ajudar só o Flamengo, mas como
o elenco todo, né? O elenco todo que compõe o Flamengo, né? Acaba ajudando muitos jogadores que possivelmente pode estar meio acomodado, e com essa volta do Bruno Henrique, querendo ou não, a presença do Bruno Henrique, ele se dedicando todos os dias ali, querendo ou não, pode tirar alguns jogadores da zona de conforto, que o Bruno Henrique é ídolo histórico do Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai renovar com ele mais um ano, ele e o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique voltando aí, ele pra mim é titular desse Flamengo aí. Aí é a dúvida, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, né? Ou na tua mente mesmo, mas deixa nos comentários, agradeço. São Paulo geralmente joga com uma dupla de ataque ali. Quem seria a tua dupla de ataque? Ou seu trio de ataque, né? Bruno Henrique e Pedro? Bruno Henrique e Gabigol? Gabigol e Pedro nem tanto, né? Tem o Luiz Araújo chegando agora. Então, vai ser uma missão difícil para o São Paulo, mas é uma missão que todo treinador gosta de ter, né? Várias opções assim, boas, jogadores muito de nível alto, né? Então, é isso aí, tamo junto. No finalzinho me enrolei ali, mas faz parte. Tamo junto.